Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Silvio, essa é minha esposa Magna. Nós somos da comunidade católica Shalom, da Missão de São Paulo, em Perdizes. Somos da comunidade há 8 anos. Temos 4 filhos, 3 meninos e uma menina. O André, 17 anos, o Pedro, de 16 anos, a Ângela, de 14, e o Francisco, de 11 anos. Somos casados há 18 anos. Nós estamos aqui hoje para contar um pouco da nossa trajetória de discernimento de estado de vida. Nós já entramos na comunidade casados, ingressamos em 2012 e já entramos com os 4 filhos já casados, mas a gente quer contar um pouco para vocês como se deu esse processo de discernimento de estado de vida fora da comunidade. E como nós não nos conhecíamos há muitos anos atrás, eu vou começar pela minha história, né? Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu morava aqui em São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, nasci aqui em Osasco, e meus pais são do Nordeste. E eles vieram para cá, para São Paulo, para trabalhar, mas por muitas desilusões em relação ao trabalho, a problemas, meu pai era comerciante, resolveram deixar tudo aqui e voltar para a Bahia. Até esse momento, meu contato com a igreja era muito pouco, muito pequeno. Eu fui batizado, mas cheguei e fiz a primeira comunhão até, mas era uma proximidade muito pouco. E nós voltamos para a Bahia, eu já tinha 17 anos, foi quando eu tive minha experiência com Jesus, dentro de um grupo de jovens. Isso foi mais ou menos em 1984, e nesse momento foi muito forte essa vontade de participar de grupos de jovens. Cada vez eu ia avançando mais, participando de outros grupos. Até aquele momento eu não conhecia nada sobre renovação carismática católica, muito menos o Shalom. Em 84 a comunidade estava começando lá em Fortaleza. E para mim foi uma experiência muito forte, muito gratificante. E cada vez que eu me doava mais, me doava mais, me doava mais. Quando cheguei aos 21 anos, eu comecei a me questionar sobre meu estado de vida. Eu comecei a me questionar se eu não tinha Deus não me chamava para uma vocação sacerdotal. E eu já estava fazendo o 2º grau, estava terminando o 2º grau, ainda faltava um ano, e eu ajudava uma comunidade lá onde eu morava, na Bahia, de uma comunidade chamada Comunidade Católica Shalom, Comunidade TZ. É uma comunidade de irmãos que eles buscam a unidade entre os cristãos. É uma comunidade ecumênica da França. E eu participando, ajudando na catequese, no estudo bíblico, na missa, e eles fazem encontro entre jovens. Até chegou um momento em que eles me convidaram para poder ir para a França, para ajudar os grandes encontros que aconteciam com os jovens lá. E eu fui, a princípio, para poder ficar 3 meses lá. Uma parte na França, uma parte ajudando uma paróquia na Alemanha. E depois de 1 mês, mais ou menos, lá na França, os irmãos de TZ me convidaram para poder ficar 1 ano. Como eu já me inquietava no meu coração de discernir sobre a questão do estado de vida, sobre a questão de ser sacerdote, eu disse não quero ficar mais do que 3 meses aqui na Europa. Eu quero voltar, concluir meus estudos no 2º grau e investir nessa questão do estado de vida. Naquele momento eu tinha uma clareza muito grande, eu preciso discernir. Isso é muito importante para o resto da minha vida. E naquele momento eu cheguei, falei com o irmão, falei, olha,
eu gostaria muito de ficar mais tempo aqui, é muito bom, é ótimo, mas eu preciso voltar para me encontrar em relação à vocação. Tanto é que os irmãos de TZ, eu fiquei morando um tempo, uns 3 ou 4 meses com os irmãos de TZ, onde eu morava, né, já no Brasil, em Alagoinhas, e eu morei com eles durante um tempo, justamente para fazer esse processo de discernimento. Logo depois desse tempo, eu estava sendo acompanhado também pelos jesuítas, e os irmãos lá, os jesuítas, me convidaram para poder morar durante um ano em Marabá, para fazer um processo também de discernimento vocacional, ao mesmo tempo como um tira-gosto, uma experiência daquilo que os padres jesuítas viviam. Eu me mudei para lá, eu fiquei um ano lá ajudando os padres jesuítas e dei um segundo passo além. Escrevi uma carta pedindo para me ingressar nos jesuítas, na congregação. E assim foi, entrei no noviciado em 1992. E entrei no noviciado justamente para poder mergulhar no carisma jesuíta. E dentro desse processo, o processo de noviciado dos jesuítas são 2 anos. Durante o primeiro ano, nós fazemos algumas experiências. Uma das experiências é trabalhar em um hospital, ficar durante um mês trabalhando, fazendo limpeza, coisas bem simples dentro do hospital. Outra experiência também é um retiro dos jesuítas de 30 dias, um retiro de silêncio de 30 dias. E outra experiência também é uma peregrinação durante 30 dias. Eu fiz a experiência de hospital, me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha tido uma experiência de trabalho na área de saúde, e isso depois, lá na frente, me questionou também sobre a questão profissional, que acabei me formando de médico depois, mas antes disso, naquele processo, eu nunca imaginava que iria ser médico. Mas aquela experiência com os jesuítas foi fundamental para poder depois ter esse entendimento. E depois fui fazer o retiro de 30 dias. Esse retiro de 30 dias foi um divisor de águas na minha vida de escolha, na minha vocação, no meu estado de vida. Quando eu estava lá, durante esse tempo, era um sofrimento muito grande, porque eu rezava durante dia e a noite eu não conseguia dormir. Passava a noite em claro. E era uma tensão muito grande. E era uma coisa muito grande, porque eu queria muito ser sacerdote, estava dando passos concretos para isso, mas quando eu chegava na oração, minha oração pessoal, de acordo com as orientações que o padre me dava naquele momento, eu me questionava, mas eu me configuro muito mais ao matrimônio. Parece que Deus estava me chamando para o matrimônio. Mas eu falei, não, Senhor, mas eu quero te servir como um sacerdote, eu quero me entregar totalmente a Ti. E cada vez que eu forçava a barra, mais o estresse, mais o nervoso, menos eu dormia. E cada vez mais eu dava, assim, como um choque, né? Até chegar um momento que eu partilhei isso com o padre que me acompanhava, o padre mestre, o padre Emílio. Ele chegou e falou assim, que legal, né? Deus está te chamando, Deus está te falando e você não está percebendo. Aí eu cheguei e tomei até um susto, porque normalmente os padres de outras congregações, eles querem puxar, né? Querem não perder a vocação, de tão poucas que são. Mas ele, pelo contrário, ele deixou-me livre, deixou que as coisas que Deus fizesse na minha vida. E cada vez que eu rezava, ele falou assim, agora você vai fazer o seguinte, você vai rezar como um sacerdote, você se imaginando como sacerdote, e depois você se imaginando como casado.
Até esse momento eu nunca, jamais ainda não tinha conhecido a Magna. Acho que a Magna nessa época tinha 11 anos. E foi interessante, foi essa dinâmica que o padre fez comigo. Fui percebendo que meu coração ficava pacificado quando me colocava como casado, como no matrimônio. E chegou um momento em que o padre mestre que me acompanhava falou assim: olha, tá aqui, ó, Deus está te falando claramente, eu tinha anotado tudo, tinha escrito tudo. Mas de qualquer maneira, vamos dar mais tempo, vamos dar uns 6 meses, você pode continuar na comunidade, você pode vivenciar tudo. E se acaso tiver alguma mudança lá depois, ou se não, se tiver uma confirmação, ótimo. E aí sim, terminamos o retiro de 30 dias, depois de muito suor. Nós voltamos para casa onde fica o noviciado e fiquei por mais um tempo lá, até chegar um momento em que, ao longo das orações diárias do meu dia a dia, foi confirmando cada vez mais até o final do ano que eu saí. Quando eu saí, aí já estava aquela clareza no meu coração: eu quero casar. Eu quero casar, eu não quero ser sacerdote, eu não quero ser celibatário, né? Eu preciso fazer a vontade de Deus na minha vida. E aí fui dando os passos depois, aí eu acabei entrando na faculdade, fiz faculdade de medicina em Salvador, na Bahia. E quando eu terminei a faculdade de medicina, foi no finalzinho de dezembro de 2000, ou seja, estamos fazendo quase 20 anos que eu me formei, agora em dezembro. Eu tinha tirado 6 meses para viajar, falei, poxa, depois de 6 anos de faculdade, 2 anos de cursinho, 8 anos estudando, eu quero me tirar um descanso de 6 meses. Aí me programei para viajar durante 3 meses, aqui dentro do Brasil, e mais 3 meses fora. Foi quando eu fui, uma das primeiras viagens que eu fiz foi para Campina Grande, na Paraíba. Eu tinha, como eu disse, tinha me formado em dezembro de 2000, finalzinho de dezembro de 2000. Quando foi início de janeiro de 2001, eu fui para Paraíba para ajudar os irmãos ITZ num grande encontro de jovens que teria lá na diocese. Quando eu cheguei lá, conheci a Magna. E logo que bati o olho nela, falei assim: aqui, acho que essa alma, a minha alma no caso, acho que essa alma quer reza. E me encantei por ela. Naquele momento já dei passos concretos a gente começou a se encontrar, se conhecer, conversar dentro do encontro. O encontro começou dia 4 de janeiro, dia 7 nós estávamos começando a namorar. Vou falar um pouquinho agora. Não vale chorar. Ai, meu Deus. Me emocionei aqui ouvindo essa trajetória, né? Esse discernimento tão bem feito, né? E fazendo memória também da nossa história, de tudo que o Senhor realizou na nossa vida até aqui. Quando eu conheci o Silvio, eu vinha de experiências muito fortes, de muitas feridas, de muitas marcas e ao mesmo tempo de muitas graças. Assim, Deus já tinha começado uma obra muito séria, muito forte em minha vida, mas eu trazia ainda muitas marcas, né, da minha história, e que foram, né, conhecer o Silvio abriu-se também para mim um tempo novo também, um tempo de muitos resgates, de muita cura mesmo, né? E eu lembro que na época, quando eu conheci o Silvio, a gente conversou rapidamente, ele contou um pouco dessa trajetória dele, de uma forma bem mais resumida, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que quando ele disse assim: eu fiz toda uma trajetória, eu fui discernir meu estado de vida, mas agora eu tenho convicção, eu sou chamada ao matrimônio. E aquela convicção dele, assim, quando ele falou, eu sou chamado, minha vocação é o matrimônio, eu estremeci por dentro, porque eu lembro que ali eu já estava querendo começar um relacionamento sério e tal, mas
eu já tinha uma certa clareza que eu era chamada ao matrimônio também, enfim. Mas meus amigos, na época, eu estava já procurando um jovem de Deus, tinha esse desejo, mas meus amigos estavam todos muito indecisos ainda, assim. As pessoas que eu achava, assim, que podia ser, todo mundo muito indeciso, todo mundo muito em crise vocacional, né? Uns achavam que ia ser sacerdote, mas não dava nenhum passo. E eu via muita indefinição, né? Então, como eles não se decidiam, aí eu fiquei assim, quando o Silvio falou minha vocação é o matrimônio, eu disse, eita, que negócio forte. Mas, enfim, então eu vou voltar um pouquinho na minha história, né? Pra ouvir também a minha trajetória, né? Eu sou natural de Campina Grande, Paraíba, como o Silvio já falou, sou a filha mais velha, né? A primeira filha de 3, meus pais moram lá até hoje. E eu sou filha de pais de religiões diferentes, né? Meu pai é espírita, minha mãe é católica, mas desde criança, a minha avó, uma mulher muito mariana, bem lá do tempo da renovação carismática, Padre Felipe, lá em Campina Grande, eles foram um dos fundadores, ela foi uma das fundadoras da renovação carismática da minha cidade. E minha mãe também. Então, elas sempre me conduziram muito para a igreja católica. E eu fui fazendo amizades, catequese, grupo de adolescentes, grupo de jovens, né? Então, eu fui educada mesmo na fé católica, embora tenha um amor, um respeito muito grande pelo meu pai, que até hoje continua espírita, mas toda a minha trajetória, minha formação foi na igreja católica. Mas... ali minha avó muito mariana também, sempre fui muito educada ali a rezar o terço, minha avó rezava o rosário, então eu sempre estava naquele ambiente ali muito católico, da renovação e ainda muito mariano, né? E eu tive minha experiência com Deus aos 14 anos, assim, aquele momento que eu disse assim, não, Deus me amou, Deus falou comigo, né? Eu senti a presença de Deus realmente aos 14 anos. Mas também aos 14 anos, também influenciada por amizades, tudo, eu também comecei essa coisa do adolescente que está despertando para o mundo, despertando para a vida, né, para a sexualidade, enfim, para os namoros, para as coisas, né? Então ali eu comecei a ver filme pornográfico, né? A partir daqueles jovens, né? Hoje, infelizmente, a gente sabe que os adolescentes até têm acesso a isso até antes, mas para mim, aos 14 anos, marcou profundamente, assim, quando eu comecei a ver aqueles vídeos, né? E, enfim, e relacionamentos, enfim, e ali começou um processo também de desfiguração. Por um lado, eu vivia uma vida com Deus na igreja, com um grupo de jovens, grupo de teatros, e ali tudo muito ligado à igreja, mas ao mesmo tempo essa outra inclinação, outras amizades e outros interesses e relacionamentos. E eu também vivia um conflito cultural, assim, muito forte, né? No Nordeste tem essa coisa, não sei como é que tá hoje, eu já moro aqui em São Paulo há vários anos, mas enfim. Mas na época, há 20 anos atrás, ainda era muito... Há 20 não, há mais de 20, né? Enfim. Muito forte, assim. A minha mãe, por exemplo, ela dizia, assim, que o valor da mulher era a virgindade, né? Coisa assim muito forte, assim, uma cultura machista, né? As pessoas até diziam assim, prenda seus boi que minhas vacas, não, prenda suas cabras que meus bodes estão soltos, prenda seus galos prenda suas galinhas que meus galos estão soltos. Então essa mentalidade assim de que ao homem tudo é permitido, até deve ser, e a mulher tem que ficar ali guardadinha, preservada, se guardando para um dia, né, um homem vim desposá-la, né? Isso era muito forte, assim, era muito impregnada em toda a minha criação mesmo, assim, eu ouvia muito isso, essa mentalidade. Eu questionava um pouco isso, achava exagerado, nossa, por quê? Mas assim, eu também não tinha força né, eu só entendia isso. Minha mãe fez quase que né, o valor da mulher está na virgindade. E ela dizia isso claramente, no dia que a mulher perde a virgindade, ela perde o valor, né?
Então eu tinha muito medo, assim, de perder a virgindade, porque para mim estava associado realmente ao meu valor, né? Então eu tinha toda essa coisa, assim, de perda mesmo de pureza, de inocência, tudo, mas aquela coisa da virgindade, né? Eu precisava preservar a minha virgindade para não perder o meu valor. E ao mesmo tempo eu vivia num conflito interior muito forte, porque ao mesmo tempo tinha essa coisa cultural, essa carga cultural muito forte, mas à medida que eu ia crescendo na minha intimidade com Deus, eu ia percebendo também que as coisas que eu vivia também não era só uma questão cultural, era algo, Deus me chamava a uma vivência de castidade, a uma pureza que eu não vivia, eu vivia ali meio que uma vida dupla, havia em mim um desejo muito forte por Deus, mas ao mesmo tempo vivências duplas, né? E aos 19 anos realmente eu perdi a virgindade, né? E a partir dali eu não acreditava mais, né, que seria possível viver algo diferente, né? Assim, algo que, né, eu me sentia chamada ao matrimônio, nunca tive assim muito nunca foi muito levada a sério essa questão de um discernimento mesmo de estado de vida, não tive essa oportunidade, mas também nunca me senti nem um pouco inclinada à vida religiosa, né, celibatária, desde cedo, acho que também por essas vivências, mas também havia realmente eu me sentia muito atraída ao matrimônio. Porém, todas essas vivências já me faziam, assim, desacreditar um pouco, né, de que era possível viver um matrimônio santo, né? Às vezes eu até ouvia falar namoro santo, matrimônio santo, mas na prática mesmo, nas minhas vivências, eram coisas, assim, que era um desejo muito distante, né? E eu também, aos poucos, eu fui perdendo a minha devoção mariana. Foi triste isso, uma das coisas mais tristes, porque à medida que eu fui caminhando e cedendo também aos meus impulsos, eu fui também perdendo aquela vivência mariana, também por relacionamento, pessoas que questionavam muito. Eu tenho amigos protestantes também, tive um namorado também católico, mas que tinha muitas ideias protestantes, então tudo isso me deixou meio confusa e eu perdi a devoção mariana. Até que num momento, no Shalom, né, fui fazer uma escola de líderes, porque eu participava meio a tudo isso, eu coordenava grupo de jovens, era muito atuante lá, era uma líder lá da minha, né, e eu fui para participar de uma escola de líderes lá em Fortaleza, que a comunidade Shalom promove, né. E lá eu tive uma experiência muito forte com Nossa Senhora, né, foi muito forte. E me vinha um desejo muito grande de recomeço. Mas eu não acreditava mais, eu não tinha mais força. Esse ano, especificamente, que eu tive essa experiência com Nossa Senhora, foi bem no ano que eu tinha conhecido o Silvio, né? A gente tinha conhecido fazia poucos dias, né? Eu já estava, assim, muito envolvida, assim, gostando dele, mas, ao mesmo tempo, eu não acreditava que seria possível, num relacionamento, conseguir viver a castidade, né? Eu já estava há um tempo, como eu disse, Deus já estava fazendo uma obra em mim, mas era uma obra que eu fiquei um tempo vivendo um celibato. Hoje a gente pode chamar um celibato formativo. Fiquei um tempo sem namoro, tal, sem namorar. Deus foi fazendo toda uma obra, mas eu dizia assim, no dia que eu começar a namorar, tudo isso vai acabar, né? E aí quando eu conheci o Silvio, né, foi no ano que eu o conheci, eu fui para essa escola de líderes, e aí eu tive uma experiência mariana muito forte, e eu pedi a ela essa graça. Assim, era como se fosse o último respiro, vamos dizer assim, se a senhora existe mesmo, se a senhora pode fazer alguma coisa por mim, né, eu desejo viver um relacionamento casto, eu desejo que esse relacionamento que está começando, se é da vontade de Deus, que ele prossiga, que seja um recomeço mesmo. Eu queria viver realmente um relacionamento casto. E Nossa Senhora, pela primeira vez, falou comigo. E ela disse assim para mim: é claro, minha filha. É claro, minha filha. Naquele dia eu entendi que se eu desejava aquilo, muito mais Nossa Senhora desejava que eu vivesse. Ela me deu essa promessa de que
É claro, minha filha. É claro que eu te ajudo, né? Porque eu pedi a ela ajuda. E ela me ajudou, né? Com a graça de Deus, eu tomei coragem para conversar com o Silvio depois, quando a gente se reencontrou alguns meses depois. E eu contei para ele a minha história, né? Contei do desejo que eu tinha de viver um relacionamento casto. E o Silvio falou uma coisa para mim que naquele momento foi uma experiência de profunda cura, né? Ele disse assim: Magna, para mim não faz diferença se você é virgem ou se você não é. Eu gostei de você, eu quero namorar com você, né? E se isso é importante para você, eu vou respeitar. Aquilo ali para mim foi fundo, porque justamente ia ao encontro daquela mentalidade, daquela cultura, daquilo que eu, né, que eu ouvia tanto, né, que eu não tinha mais valor, né? E ele disse isso, assim, de uma forma... No início eu até não acreditei muito, porque eu disse, ele tá querendo me conquistar, ele tá querendo... Mas era verdade, né? Era verdade. E eu testemunho, assim, que ao longo de todos esses anos, né, do nosso relacionamento, desde o namoro, graças a Deus, tivemos a oportunidade, a graça de viver um namoro casto. Casamos dia 13 de maio, né, e de 2002. E pudemos realmente iniciar um novo tempo, né, um tempo na nossa vida. E durante todos esses anos, né, esses 20 anos aí que a gente se conhece, namora, casou, eu fui muito alcançada, muito tocada, muito curada mesmo, pelo Silvio, por Deus, né, mas por meio do Silvio, assim, por tudo, assim, pela voz dele. Ele nem sabia que eu ia dizer isso, mas pela voz dele, pelo toque dele, pelo olhar dele, sabe? É como se Deus se utilizando, assim, de todo o ser do Silvio como um instrumento de cura, assim, de tantas feridas que eu trazia. Eu tava chorando quando ele tava falando, porque eu tava louvando a Deus justamente por isso. Eu disse: Senhor, que bela essa trajetória, assim, tão séria que ele fez de discernimento de estado de vida, porque de alguma forma o Senhor estava me preparando ele para mim, né? Preparando esse nosso encontro para que pudesse realmente ser todo esse instrumento de cura que ele é na minha vida, né? Então, eu louvo muito a Deus pelo matrimônio, pela vivência matrimonial, né? Pela oportunidade que no matrimônio nós podemos ser tão alcançados, né? Na nossa carne, né? Aquilo que o pecado fere em nós, aquilo que o pecado desfigura em nós, também por meio do outro, por meio do matrimônio, por meio da vivência mesmo, da própria sexualidade, da vivência da união, do amor, do olhar, do toque, nós vamos sendo recuperados, né? Eu me sinto muito restaurada, eu me sinto muito refeita novamente durante todos esses anos de matrimônio. Eu louvo muito a Deus pela vida do Silvio, pelo nosso matrimônio. E, enfim, é isso. Aqui é brevemente o nosso testemunho, né? Acho que uma coisa muito importante em relação ao discernimento do estado de vida é se decidir, é buscar, investir todas as suas fichas, como se tudo dependesse de você. Porque aí Deus vai conseguir também fazer tudo que depende dele. Mas depende da nossa liberdade nesse sentido. Amém. Então, assim, nós encerramos aqui essa nossa partilha tão íntima, que eu não, assim, foi só o Padre Cleidson mesmo para tirar de nós essa partilha assim tão íntima que a gente ainda não tinha, talvez não tivesse feito, além das nossas formações mais pessoais, nossas partilhas, mas foi bom partilhar com vocês, né? Obrigada por nos ouvir, por acolher também a nossa história. E desejamos que também na sua história de vida, tudo que você vive, traga tudo aos pés da cruz, traga tudo
apresente tudo à Nossa Senhora também, né? Que pelas mãos de Nossa Senhora ela vai nos apresentando e ela vai nos restaurando também, vai intercedendo por nós, pelo nosso estado de vida, pelo nosso matrimônio, enfim. É isso. Shalom. Shalom.